Irmãos, vamos dar continuidade então nos nossos estudos aí no livro de Mateus, né? Semana passada nós estudamos até o verso 13, né? E hoje nós partiremos aí do versículo 14 do capítulo 8. Mateus 8, do 14 nós vamos estudar hoje até o 22, certo? Mas a princípio eu gostaria de ler com os irmãos do 14 até o 17. Vamos ler? Diz assim o texto: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Obrigado, Marco. Bom, irmãos, nesse primeiro trecho, nós temos aqui com mais destaque, né, a cura da sogra de Pedro, e depois nós temos Jesus fazendo outros diversos milagres, expulsando demônios, né? E pensando primeiramente aí sobre a cura da sogra de Pedro, ela também está registrada nos outros 3 evangelhos, né, em Mateus, Marcos e Lucas, e há pequenas diferenças, algumas palavras só, que talvez nos façam ter uma noção um pouco melhor em algum, um pouco mais aproximada em outro. Por exemplo, Marcos vai dizer que tanto a sogra como o irmão André moravam com Pedro. Aqui em Mateus só fala da sogra, né, a princípio. Mateus diz que a sogra estava acamada, né, a sogra de Pedro estava acamada, ardendo em febre. Lucas, ele já vai dizer, ele vai dar o diagnóstico ali, de que ela se encontrava enferma, com uma febre muito alta. Então ele é um pouco mais específico, dá um detalhezinho a mais, né? E alguns estudiosos vão dizer, irmãos, que essa febre muito alta era em decorrência da malária, né? Que era uma doença muito comum daquela região naquele momento, tá? E nós podemos tirar já logo de cara algumas lições sobre esse breve momento, né? São 2 versículos apenas em que Mateus cita a cura da sogra de Pedro, né? Mas que nós podemos já trazer algumas coisas para as nossas vidas. Primeiro é o fato de Jesus ir até a casa de Pedro, né? Pedro, ele era um pescador, como todos nós sabemos. Ele tinha ali uma espécie de sociedade com André, seu irmão, com Tiago, João, filhos de Zebedeu, né? E eles eram pescadores. E embora Pedro ele tenha nascido em Betsaida, né? Ele morava em Cafarnaum. E com ele morava ali o seu irmão André e a sua sogra. O texto não dá mais detalhes, né, irmãos? Mas e a esposa de Pedro, né? Tá a sogra, mas o irmão, mas e a esposa, né? O texto cala, nós calamos também. Se ele tem sogra, é porque ele tinha esposa. Isso nos é o suficiente, né? Mas isso demonstra, irmãos, para nós, aqui já nesse início, que Pedro era um homem hospitaleiro, né? Ele estava trazendo para morar, para abrigar na sua casa os seus parentes. E nós sabemos, todos nós sabemos, o quanto isso gera desafios. Por mais que os laços familiares possam unir as pessoas, o amor possa unir as pessoas, mas existem barreiras, existem dificuldades no relacionamento das pessoas que moram juntas, né? E Pedro, nós podemos perceber que ele era alguém hospitaleiro. Ele estava preocupado também com a sua sogra, né? Tanto que Jesus foi até lá. Um outro detalhe que nós podemos pensar aqui é que era sábado. Jesus estava na sinagoga e de lá ele vai imediatamente para a casa de Pedro, a pedido dos seus discípulos. Mesmo sendo, né, dia do descanso, Jesus, ele atende os aflitos. Ele dá prioridade àqueles que sofrem. Não há dia de descanso para aqueles que estão sofrendo. Todo dia é dia de sofrer.
E Jesus, entendendo isso, sabia que deveria ajudar, que deveria fazer algo a respeito. E nós precisamos entender, irmãos, já de cara aqui, que santidade não garante imunidade contra os problemas, contra as enfermidades. Os crentes também ficam doentes. Os crentes também passam por tribulações, por adversidades. Os salvos também enfrentam sofrimentos terríveis na vida. E enquanto nós estivermos neste mundo, essa será uma realidade que nós precisamos, antes de mais nada, aceitar. Mas não é aceitar no sentido de estar contente com isso, não. É no sentido de entender, porque quando nós entendemos que as dificuldades virão, nós entendemos que temos um Deus que é maior do que essas dificuldades e que irá nos fortalecer em meio às dificuldades, e que nós superaremos as dificuldades, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que nós superaremos as tribulações, porque Ele, o nosso Pai, aquele que nos salvou, já venceu todas as coisas. Então quanto antes nós entendermos isso, irmãos, menos nós sofremos. Os crentes também passam por dias difíceis. Isso, irmãos, acontece porque nós precisamos sempre nos lembrar de que nós precisamos de Jesus na casa. Nós precisamos que Jesus faça parte das nossas vidas. Imagine só, irmão, se as nossas vidas fosse um mar de rosas, nós não nos lembraríamos de Jesus. Nós não nos lembraríamos, irmãos. Não adianta falar, não, se tivesse tudo bem, eu ia ser muito mais feliz, eu ia ter muito mais tempo, muito mais vontade de servir a Deus. Ia nada, irmãos. Ia nada. A gente já está querendo curtir a vida, gastar o dinheiro que nós ganhamos, viajar, passear. E aí a gente talvez ia lembrar de agradecer a Deus no finalzinho da noite ali. A gente não ia priorizar Deus nas nossas vidas. Os problemas acontecem, irmãos, para que a gente se lembre de que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Existem aflições dentro do nosso lar, e quando Jesus chega, com Ele também vem a cura, com Ele também vem a libertação, a paz, a alegria é restaurada, a salvação nos é dada quando Jesus entra na casa. Uma outra coisa que nós podemos pensar é especificamente sobre a cura, da sogra de Pedro. E duas verdades nós podemos ver. Primeiro, o toque de amor de Jesus. Mateus diz que Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão, ele a tocou, assim como ele havia curado aquele leproso, ele a tocou também. Marcos acrescenta que Jesus se aproximou e a tomou pela mão. E Lucas vai dar outro detalhe dizendo que Jesus se inclina. Então perceba, irmãos, que Jesus está completamente ali naquele lugar. Ele não estava indo ali de má vontade. A sua postura demonstra que ele de fato se importava com aquilo que estava acontecendo. Ele se aproxima, ele se inclina e ele toca naquela mulher que precisava ser tocada para que a cura acontecesse. Além disso, nós percebemos aqui também a autoridade absoluta de Jesus também. Mateus diz que logo que Jesus a tomou pela mão, a febre a deixou, ela foi curada. As curas de Jesus, irmãos, elas eram instantâneas. Tocou, curou. Falou, curou. E não só isso, elas eram completas também. Jesus não curava por etapas, por parcelas. Os milagres, eles são completos. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Quando Jesus chega à casa de Pedro, a sua sogra está acamada, ardendo em febre, mas isso não significava absolutamente nada. Para Jesus, aquilo ali não era nada. Para o poder de Jesus, aquilo não era nada. E sabe o que é bom de pensar nisso, irmãos? Que ele não mudou.
Então as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos problemas, para Deus continua sendo nada. E basta um toque, basta uma palavra para que tudo se resolva. Por isso é importante que Jesus esteja na casa, que Jesus esteja em nós. E depois, irmãos, quando a cura acontece, Jesus ele é servido pela sogra de Pedro. Nós vimos que foi uma cura imediata, né? O texto diz que a febre deixou ela e não teve um meio do caminho. Não teve que ela dar 3 pulinhos, não teve que ela colocar água em cima da TV, não precisou nada disso. Foi completa e instantânea. Jesus a tocou e ela foi curada. Não teve meio do caminho. Porque Jesus é assim, irmãos. Jesus não precisa de subterfúgios para fazer milagre. Jesus não precisa de absolutamente nada para fazer a obra dele. Ele vem e faz. Independente de mim e de você, ele faz. Nós somos instrumentos que ele usa para fazer as coisas acontecerem. Mas se não for eu, vai ser outro. Ele faz. A obra do Senhor é perfeita. E ele vai realizar, com ou sem a gente. Os planos de Deus, irmãos, não mudam. Assim como ele não muda. Os planos de Deus são perfeitos. Se eu creio em um Deus que é perfeito, que tudo sabe, que tudo vê, se eu creio em um Deus que escreveu os meus dias antes mesmo de eu nascer, como é que eu posso pensar que os planos dele podem mudar? Não, os planos de Deus não mudam. Ele nos muda para fazer o plano dele acontecer, mas o plano dele não muda. Nunca vai mudar, porque os planos de Deus refletem a pessoa de Deus. Se a pessoa de Deus não muda, os planos dele também não. Então, tudo que Deus faz é perfeito, é completo. Se Deus decidir fazer uma obra por etapas, para nos ensinar algo nessas etapas, é perfeita a obra. Se Deus decidir fazer a obra completa de uma só vez, é perfeita a obra. Se Deus decidiu que não deve ser feito, é perfeito, porque Ele é perfeito. O cego passava a ver imediatamente, o surdo passava a ouvir imediatamente, o mudo passava a falar imediatamente, o coxo passava a andar imediatamente. Onde Deus toca, onde Cristo tocava, as coisas aconteciam de forma imediata. Não só de forma imediata, mas de forma completa. O texto diz que assim que Jesus a tomou pela mão, logo ela se levantou e foi servir a Jesus, o texto diz, né? Ela não ficou debilitada numa cama. Ela não ficou com sequelas daquela febre. Sabe quando a gente está doente, aí a gente está com uma febre e aquilo deixa a gente com um corpo ruim. E mesmo depois que a gente já não tem mais febre, a gente ainda fica meio lesado, meio devagar. As coisas parecem que demoram a engrenar. Não, o texto diz que ela foi curada e imediatamente se levantou. E já foi servir. Foi fazer o bolo, né, pastor? O mesmo poder que repreendeu a febre daquela mulher também a fortaleceu para que ela levantasse. E foi uma cura permanente. Imediatamente depois ela passou a servir a Jesus. Talvez, irmãos, nós não somos curados. Talvez algumas áreas das nossas vidas não estão sendo restauradas porque nós não teremos disposição de servir depois. Para que nós queremos que determinada coisa aconteça na nossa vida? Para que nós estamos planejando determinadas situações e queremos muito que aquilo aconteça? Será para a glória de Deus? Será para que com aquilo eu possa honrar o nome do Senhor de alguma forma? Ou será para o meu simples desejo, para o meu simples orgulho, para eu simplesmente satisfazer a minha vontade? Às vezes as coisas não estão acontecendo ainda, porque Deus sabe que se acontecer,
nós não o serviremos mais. E aí, irmãos, Ele está nos livrando do pior lugar onde nós poderíamos estar, que é longe da sua presença. A sogra de Pedro, ela não apenas se levantou, ela passou a servir a Jesus naquele momento. Ela foi restituída não apenas da sua saúde de forma plena, mas também da plena capacidade de servir ao Senhor. Aí na sequência, os versículos 16 e 17, nós vimos ali que muitas pessoas estavam indo na direção de Jesus. Os aflitos estavam correndo para onde Jesus estava. Jesus, ele vivia naquele momento como que em um hospital, né? Ele era o hospital, um hospital de pessoas com doenças incuráveis. Os cativos eram libertos e os enfermos eram curados. Depois da cura na privacidade de um lar, ali com a sogra de Pedro, Jesus realiza o seu ministério de cura e libertação em um lugar público, para que todos pudessem ver. Mesmo sendo tarde e com um provável cansaço físico tomando conta do seu corpo, por conta da sua agenda intensa ali, Jesus, ele não abre mão de continuar vivendo o seu ministério. Ele veio libertar os cativos, desfazer as obras de Satanás, as amarras do diabo. E aí nós podemos destacar mais alguns pontos nesse trecho. Primeiro é que os endemoniados eram trazidos para Jesus. Eram pessoas, irmãos, que estavam prisioneiras de Satanás. Elas viviam no cabresto ali do diabo. Não tinham forças, disposição. Elas não podiam por si só ir até Jesus. Por isso elas foram levadas a Ele, o texto diz. Nós vemos também que esses endemoniados eram muitos. Aquela região ali, chamada de Galiléia dos Gentios, era um lugar marcado pelo pecado, pelo paganismo. Muitas pessoas, por conta disso, eram oprimidas, possuídas por Satanás, pelos seus demônios. Assim como nos nossos dias isso continua acontecendo. Há muitas pessoas instigadas e possuídas pelos poderes de Satanás. Mas os endemoniados eram libertos, o texto diz. E é interessante, irmãos, nós vermos que da mesma forma como Jesus falou, tocou e aquela mulher foi curada, de forma simples e direta, o texto também nos mostra que aqueles endemoniados foram curados, aqueles demônios foram expulsos também de uma maneira muito direta, pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Jesus não usou de artifícios, de palavras-chave, de misticismo, não. Ele simplesmente os expulsou pelo poder da sua palavra. A autoridade de Jesus não vinha de fontes externas, vinha do poder de Deus sobre ele. Mais uma coisa que ainda não mudou: esse mesmo poder está sobre nós, para que nós também possamos dar continuidade nesse ministério de Jesus também. E aí nós podemos pensar também que além disso, no ministério de libertação de Jesus, mais uma vez ele continuou exercendo o seu ministério de cura, demonstrando, irmãos, em primeiro lugar, que o seu poder era ilimitado. Jesus curou todos os que estavam doentes, o texto diz. Da mesma forma como nós podemos experimentar isso nos dias de hoje, irmãos, haviam muitas pessoas sofrendo de doenças curáveis e incuráveis. E a ciência, a medicina, ela tem as suas limitações. Ela é uma bênção, mas chega um ponto em que ela não pode mais. E essa é a vantagem dos filhos de Deus. Porque para o nosso Pai não há limites. Jesus não conhece o impossível, irmãos. Não há impossível para Ele. Ele pode tudo aquilo que Ele quer.
Aquilo que for a sua vontade de fazer, Ele fará. Aquilo que for propósito dele fazer, Ele fará. Não há meio termo. Mas será que Ele vai fazer? Se for da vontade dele, Ele vai, irmãos. Por isso que é importante a gente desmistificar algumas coisas na nossa mente. Sabe quando nós fazemos vários planos, nós temos vários sonhos, aí no finalzinho de planejar tudo aquilo que nós estamos planejando, a gente fala assim, se Deus quiser, vai dar certo. Não é bem por aí. É o oposto, porque a vontade de Deus já está posta. E aí, não são os nossos planos, não é o que a gente planeja e aí a gente torce para Deus querer aquilo que nós planejamos. É o contrário. Nós é quem precisamos nos conformar. Os nossos planos e sonhos é que precisam estar alinhados com a vontade de Deus, porque aí Ele quer. E aí acontece. E aí se realiza. Mas nós estamos dispostos a abrir mão do nosso sonho, do nosso desejo, da nossa vontade, para estar alinhado com o plano e o propósito de Deus, para viver isso de forma fiel e verdadeira? Algo que nós podemos destacar também nesse trecho, irmãos, é que esse poder demonstrado por Jesus era algo que já havia sido prometido. O ministério de Jesus já havia sido anunciado pelos profetas. E quando Ele cura os enfermos, Ele está validando as suas credenciais como Messias, como escolhido. Ele está realizando aquilo também, além de estar salvando vidas, curando vidas, fazendo com que as pessoas experimentassem algo de bom. Ele está fazendo para que se cumprisse aquilo que havia sido dito a respeito dele. Os milagres de Jesus, os sinais que Ele realizava, era para que as pessoas entendessem de fato que Ele é o Cristo, o Messias prometido. Outra coisa no poder manifestado aqui por Jesus, é que é um poder empático. O poder de alguém que se coloca no lugar de quem sofre. O versículo vai dizer, o versículo 17, que Ele estava fazendo isso para que se cumprisse aquilo que o profeta disse, que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso não apenas quer dizer, irmãos, que Ele tem poder para nos curar e vai nos curar segundo a sua vontade, mas isso quer dizer também que Ele sentia essas enfermidades em seu corpo. Assim como Ele foi sentir na cruz dores absurdas, físicas, psicológicas. Na cruz Ele sentiu tudo o que havia de pior para Ele sentir. É por isso que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele sentiu na sua carne as nossas dores. Jesus se colocou no nosso lugar, sentindo isso. Ele se coloca debaixo da carga junto conosco. E aí Ele nos ajuda a carregar o fardo que é pesado demais para nós. Dando sequência, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Irmãos, diante daquela grande multidão que se aglomerava ali em volta de Jesus, Ele ordena aos discípulos que passem para o outro lado. Jesus, Ele não queria holofote sobre si. Ele já sabia tudo que Ele viveria, mas como nós falamos na semana passada, Ele sabia que ainda não era a hora, não era o momento ainda dele viver aquilo. Então Ele não queria um grande alarde,
sobre as coisas que ele estava fazendo. Jesus não se impressionava com a popularidade, irmãos. Ele não ficava cheio de si, porque ele estava causando, fazendo e acontecendo ali. Jesus não buscava a glória que vinha dos homens. Mateus, ele coloca esse episódio aqui no contexto dessas curas aí, né, em Cafarnaum. Mas Lucas coloca ele um pouco depois da transfiguração. Lucas vai mencionar 3 personagens e Mateus menciona apenas 2. Mateus diz que o primeiro personagem era um escriba, né? Lucas não fala nada sobre a identidade desse primeiro personagem. Os 2 personagens que Mateus cita aqui, irmãos, eles demonstram um certo interesse em seguir Jesus. Só que eles não tinham uma clara ideia, fiel, verdadeira, do motivo pelo qual eles queriam seguir Jesus. Eles não tinham aquilo como uma prioridade verdadeira. Vamos pensar no primeiro personagem, que Mateus vai descrever como sendo o escriba. Nós sabemos que a fama dos escribas é que eles eram muito apegados com o poder, com os bens, com o dinheiro. Então, esse escriba, ele se dispõe a princípio com muito entusiasmo a seguir Jesus, só que ele estava sendo motivado pelas vantagens que ele poderia receber. Ele estava vendo Jesus fazendo tudo aquilo, ele pensou: eu vou ficar perto dele, né? Porque ele vai atrair bastante coisa para ele. E ele estava entendendo, diante de tudo que ele estava vendo, que o reino do qual Jesus estava falando, vivendo e transmitindo ali, os indícios que ele estava tentando captar, é de que Jesus pudesse ser um grande rei de um reino terreno. Ele não havia entendido ainda sobre qual reino que Jesus reinava. Só que Jesus, irmãos, não tem como nós enganarmos a Ele. Ele conhece os nossos corações. Não adianta nós chegarmos diante dEle com entusiasmo, com alegria, com fervor, falando da boca para fora que nós queremos segui-lo, que nós queremos servir. Ele conhece o nosso coração. E sabendo que a intenção daquele escriba não era de seguir a Jesus de uma forma genuína, com fidelidade, Jesus fala para ele: você tem certeza que você quer me seguir? Porque eu não tenho nem onde dormir. Você está aí pensando que eu sou um rei, que eu vou trazer muita coisa para mim, que eu vou ser visto, que eu vou ser notado, mas eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Você está enganado, está alimentando falsas impressões sobre a minha pessoa. Jesus entendeu qual era a motivação daquele escriba. E isso nos ensina que aqueles que querem seguir a Cristo, irmãos, motivados por vantagens pessoais, terrenas, receberão dele uma resistência. Porque não é para isso que ele nos chamou. O seguidor de Jesus não deve seguir a Jesus pensando em viver uma vida de luxo. Esse não é o principal objetivo pelo qual Jesus morreu na cruz para nos salvar, não. Pelo qual Jesus sofreu tudo que sofreu para que nós estivéssemos aqui. Não foi para nos dar uma vida de luxo. Porque se fosse, irmãos, coitado dos apóstolos, né? Será que nós merecemos tanto assim mais do que eles? Aqueles que consideram a possibilidade de se tornar discípulo de Jesus precisam entender o preço do discipulado, de ser discípulo. Nós precisamos entender que nós não seremos aceitos enquanto nós não decidirmos de forma consciente, racional, a pagar o preço de seguir um líder rejeitado, um líder perseguido, um líder que foi morto. Esse é o nosso líder. Porque nós esperamos viver coisas diferentes das quais ele viveu.
Essa expressão filho do homem, ela aparece aqui pela primeira vez em Mateus. Jesus usa essa expressão como um título messiânico mesmo. Esse termo ele é usado nos evangelhos cerca de 80 vezes. Das 80, 33 é aqui em Mateus. É justamente para se fazer ser notado, mas pelo motivo certo. E aí o segundo personagem que aparece aí, ele tinha uma prioridade errada também. Se esse primeiro, ele foi muito rápido, muito afobado ali em já querer ir mostrar para Jesus o quanto ele estava disposto, o segundo ele foi muito lento. Ele foi para o outro extremo, Diante da ordem de Jesus para segui-lo, ele coloca à frente, um empecilho ali do discipulado, uma causa que para ele naquele momento era mais urgente. Antes de seguir Jesus, ele queria cuidar do seu pai até a morte. E aí depois de sepultar o seu pai, então, ele estaria pronto para servir a Jesus. Só que Jesus deixa claro, irmãos, que pregar o reino é a maior das prioridades que o homem tem. Nenhuma outra agenda, nenhum outro compromisso pode estar entre o discípulo e a pregação do evangelho do reino. A lealdade a Jesus, a lealdade ao reino de Jesus é o que há de mais importante nas nossas vidas, e está acima das normas da cultura, está acima das normas da sociedade que nós vivemos. As exigências culturais deste tempo em que nós vivemos não podem ser desculpas para o fracasso do discipulado. Entenda, irmãos, que Jesus não estava sendo cruel aqui com aquele homem. Nossa, mas Jesus não deixou ele nem lá sepultar o pai dele, Que Jesus foi muito frio aqui, Talvez a gente leia esse texto com esse sentimento, Só que a mensagem que Jesus está querendo passar aqui, irmãos, é que ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, os familiares, os parentes, nada é mais importante do que anunciar o evangelho. Absolutamente nada. E isso porque, irmãos, é essa mensagem do evangelho que fará com que aqueles que estão mortos agora em seus delitos e pecados possam ser ressuscitados para a vida eterna que há em Jesus. Quem morreu, já morreu. Não tem purgatório, não tem sono da alma, já acabou. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte, que existem muitos aqui ao nosso redor que estão vivos fisicamente, mas que estão mortos em seus pecados, e que precisam de uma mensagem, que é a única mensagem capaz de os trazer para a vida. Então deixe que os mortos enterrem seus mortos e venha, porque você pode ainda levar vida para aqueles que estão mortos, mas vida eterna. Porque a matéria vai acabar. Para este que estava sendo teoricamente enterrado, a vida terrena já havia acabado. Uma outra possibilidade que nós temos na interpretação aqui desse trecho, para essa frase, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai, é que isso não necessariamente significa que o pai daquele homem já estivesse morto. O texto não está dizendo isso, que ele já havia morrido e estava lá esperando para ser sepultado. Não necessariamente. Pode ser que simplesmente isso seja uma figura de linguagem comum ali, que significa: deixe-me esperar até que eu receba a minha herança, para que depois eu vá. Porque é isso que acontecia: o pai morria, a herança ia para o seu filho, então tudo passava a ser posse dele. Ou seja, aquele homem poderia estar preocupado simplesmente com aquilo que ele receberia, com os bens materiais que ele teria à sua disposição, como herança, quando seu pai morresse. E Jesus, quando diz para que aquele homem
deixe que os mortos sepultem os seus mortos, ele estava querendo dizer que o que é deste mundo pertence a este mundo. Que o coração daquele homem não deveria estar mais focado nisso, mas sim naquilo que é eterno, que era o que mais importava. Da mesma maneira como Jesus disse para aquele jovem rico, para que ele vendesse tudo que tinha e o acompanhasse, e o seguisse, porque o que valia era Cristo. Amém? 3 aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, a presença de Jesus transforma o lar. Os versículos 14 e 15 mostram como a presença de Jesus em um lar traz cura, restauração e propósito. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele não apenas traz uma cura física, tirando a febre que ela tinha, mas ele a capacita a servir também. E isso aponta, para a necessidade que nós temos de termos Jesus habitando em nossas casas. Não apenas como um visitante que vem vez ou outra, mas como o Senhor que governa as decisões do nosso lar, dos nossos relacionamentos. E por casa, você não precisa entender apenas o lugar físico onde nós moramos, mas sim todo o nosso ser, porque nós somos a morada de Deus. Eu não habito em templos feitos por mãos, não é isso que ele diz? Nós somos a morada de Deus, e Ele precisa estar na casa, transformando diariamente quem nós somos, irmãos, porque é isso que vai fazer refletir, para que aí sim, dentro dos nossos lares físicos, Jesus passe a habitar também, e a transformar. Nós precisamos fazer de Cristo o centro das nossas vidas, e é claro que isso inclui momentos juntos em família, de oração, de meditação na palavra, de compartilhar a palavra, de trocar ali testemunhos do dia a dia. São coisas que renovam a nossa fé. Essas são práticas que permitem que Jesus toque em cada aspecto da nossa vida. Assim como a febre da sogra de Pedro foi removida de forma imediata, os problemas e os conflitos familiares que nós temos podem ser resolvidos, podem ser aliviados quando Jesus está na casa. Ele é poderoso para fazer isso, irmãos, porque se Ele entrar na casa, Ele vai tocar, Ele vai falar, Ele vai se inclinar em nossa direção. Além disso, a cura levou a sogra de Pedro a servir, como nós já falamos. Isso nos ensina, irmãos, que quando Deus nos restaura, Ele não nos restaura para nós voltarmos para onde nós estávamos. Ele nos restaura para nós vivermos para Ele. Aquela mulher estava acamada, num leito de dor, e aí Jesus a curou, e ela continuou deitada. Obrigado, Jesus, vou dar mais um tempinho aqui, descansar um pouquinho, depois eu levanto aí e vou fazer alguma coisa. Jesus restaurou a vida daquela mulher, e a partir daquele momento ela passou a viver para servir a Ele. Quando Jesus nos restaura, quando Jesus nos toca, quando Jesus nos cura, é para que nós sirvamos a Ele. É para que nós sirvamos as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só simplesmente para o nosso deleite. O mínimo que nós temos a fazer é testemunhar daquilo que Deus fez por nós, da obra que Jesus fez por nós. Mesmo em meio a desafios, irmãos, a problemas como doenças, dificuldades familiares, nós somos lembrados que Jesus é poderoso para transformar qualquer situação. Jesus não mudou no meio do caminho. Jesus continua tendo o mesmo poder
que Ele sempre teve desde a fundação do mundo. Ele fala e a doença vai embora. Ele fala, Ele toca e os relacionamentos são restaurados. Ele é o mesmo. E aí nós precisamos confiar nele como sendo o mesmo, como sendo o nosso Salvador, Consolador, Provedor, confirmando que Ele vai trazer paz e propósito para a nossa vida e, consequentemente, para os nossos lares. Em segundo lugar, o poder de Jesus liberta e cura. Os versículos 16 e 17 mostram como que o poder de Jesus é ilimitado. Ele libertou cativos, Ele curou todos os enfermos que foram até Ele. E essa é uma verdade que permanece relevante, irmãos, para nós. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o que diz Hebreus capítulo 13. E por isso nós podemos buscar a intervenção de Deus nas nossas vidas, no meio das nossas lutas. Nós precisamos entender que muitos ao nosso redor estão sendo oprimidos, estão perdidos, e o nosso papel, irmãos, como igreja de Deus na terra, é de conduzir essas pessoas a Jesus. Não foi isso que fizeram com os endemoniados? Eles estavam endemoniados, possessos. Eles por si mesmos não conseguiam ir até Cristo. Isso é um retrato, irmãos, do mundo. Não que você vai sair por aí procurando pessoas que estejam literalmente endemoniadas, manifestadas ali com o demônio, falando grosso, né? Mas pessoas que estão longe de Deus. São pessoas que por si mesmas não conseguem ir até Deus. E aí cabe a nós, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de viver, de se portar, através de uma palavra, através da oração, através do amor para com essas pessoas que estão ao nosso redor, de trazê-las para Cristo. Para que assim Cristo possa fazer a obra. Como eu disse, irmãos, no início, a obra será feita, independente de nós. Se nós não formos os instrumentos usados por Deus para esse trabalho, Ele vai ter outros instrumentos, e a obra será feita. Tenha certeza disso. Além disso, é fundamental nós lembrarmos que Jesus não apenas cura, mas também sente as nossas dores. Ele nos entende nas nossas fragilidades. Ele se fez homem, por isso Ele sabe como é. Ele entende como é. E isso, irmãos, é algo que precisa fortalecer a nossa fé, nos dá esperança, nos dá consciência de que Cristo está olhando por nós. Nós precisamos viver as nossas vidas como embaixadores de Cristo aqui, proclamando libertação, cura sobre a vida das pessoas. Assim como Jesus demonstrou aqui compaixão pelos aflitos, e Ele ficou ali, independente do dia que era, independente do seu cansaço, nós somos chamados para refletir essa mesma compaixão no nosso cuidado com os necessitados, mostrando o amor de Deus de forma prática. E por último, nós precisamos entender o custo do discipulado. Nos versículos aí de 18 a 22, Jesus, Ele nos confronta, nos mostrando o preço de segui-lo. Jesus deixa claro que para ser discípulo, nós precisamos dar prioridade a Ele, acima de qualquer outra obrigação que nós tenhamos. O discipulado, irmãos, não é sobre conforto ou sobre ganho pessoal, mas é sobre serviço, sobre submissão total a Cristo. E aí nós somos desafiados, diante disso,
a avaliar quais são as nossas motivações para seguir Jesus. Por que nós seguimos a Cristo, irmãos? Por que nós temos essa mania, essa prática de ir à igreja às quartas-feiras, e na oração de quinta, e nos cultos de domingo? Por quê? O que tem motivado os nossos corações a viver dessa maneira? Será que nós estamos ansiosos para abrir mão dos nossos próprios planos, dos nossos próprios sonhos, das nossas posses, para cumprir a vontade de Deus? Será? Discipulado verdadeiro, irmãos, exige sacrifícios, perseverança, exige uma dedicação que vai muito além dos nossos interesses pessoais. Lembra que Jesus tocou num leproso? Alguém afastado da sociedade para morrer. Alguém, uma pessoa do qual o restante da sociedade tinha nojo. Literalmente nojo. Alguém considerado impuro, sujo. Jesus tocou para trazer cura. São essas ações que transcendem os nossos próprios interesses. Essa passagem nos lembra, irmãos, que a pregação do Evangelho e o serviço a Cristo precisam ser prioridades nas nossas vidas, que estão acima das tradições, acima das obrigações e até mesmo dos laços familiares. Porque por maiores que sejam esses laços, a salvação ainda é individual. Nós não vamos para o céu por causa dos nossos pais, por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos cônjuges. Não. Nós vamos para o céu por causa da obra feita na cruz do Calvário, por causa de Jesus. E eu não vou para o céu se meus pais crerem, se meu esposo, se minha esposa crer. Será salvo aquele que crer, aquele que se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, aquele que viver de fato uma transformação de vida. Esse será salvo. Por isso que viver para Cristo está acima de toda e qualquer outra obrigação que nós temos. É óbvio, irmãos, eu não estou aqui diminuindo a importância de estar com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, nada disso. Tudo isso é importante e Deus ama esses relacionamentos, esses laços. Nós devemos cultivar de maneira pacífica, em amor, cuidando e amando uns aos outros. Tudo isso é muito importante, mas nada disso pode ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. Tudo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas se torna o nosso ídolo. Seja o que for. Seja o nosso trabalho, seja o nosso casamento, sejam os nossos filhos. E aí nós paramos de entregar o nosso melhor para Cristo. A chamada de Jesus para deixar que os mortos sepultem seus mortos nos desafia, irmãos, a viver com uma perspectiva da eternidade, com foco naquilo que realmente importa, que é trazer a vida através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, através de um testemunho vivo daquilo que Cristo fez por nós, aqueles que estão mortos espiritualmente. O discipulado nos chama para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo que isso nos custe tudo, incluindo a nossa vida. Servir a Cristo, irmãos, fazer de Cristo a prioridade na nossa vida, é considerar que Ele é digno de toda a nossa devoção. Porque Ele é o Filho do homem que não tinha onde nem reclinar sua cabeça, mas escolheu o caminho da cruz para nos dar vida eterna. Que diante disso tudo que nós vimos, que ouvimos hoje, nós
possamos ser transformados, irmãos, pela verdade de que Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é o Salvador que entra em nossos lares, que entra em nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, nos chamando para segui-lo com total dedicação, devoção e fidelidade. Amém?